E aí, galerinha, a gente está indo agora para a nossa última aula dessa primeira etapa, dessa primeira unidade, que envolve todo aquele conteúdo que a gente trabalhou desde as aulas presenciais até essa aula de hoje. Tá? Então, a gente hoje vai finalizar, em termos de conteúdo, na quarta-feira da primeira semana de agosto. Vocês vão receber uma atividade, eu vou enviar uma atividade para que vocês respondam durante a semana. Na semana seguinte, será aplicada um mini teste, uma mini prova, através do formulário do Google, para que vocês respondam com um período de tempo limitado, por isso que todos vocês, independente de ter um acesso constante ou esporádico, tentar se preparar para que nesse dia vocês possam responder essas atividades. Tá? Então, a atividade vocês respondem durante a semana inteira, enviarei na próxima aula, tá? Da primeira semana de agosto. Na segunda semana de agosto, então, faremos uma prévia de avaliação, que vocês têm por obrigação de me entregar até um determinado período de tempo. E a partir daí, então, a gente vai montando nossa primeira nota desse ano letivo conturbado de 2020, certo? Então, a gente começou todo o conteúdo de biologia, só relembrando aí para que vocês não se esqueçam, né? Está aparecendo até o conteúdo de história, tem tanto tempo que a gente acha que tem pré-história, uma história antiga, moderna, contemporânea, e todo esse aparato de distanciamento que a gente manteve faz com que a gente acaba achando que o tempo até está maior do que o que ele realmente é. Está mais longo do que o que ele realmente é. A falta que faz as nossas aulas presenciais, o contato sempre com os alunos, dos alunos entre si, né, para ter mais uma coisa para conversar cada dia, dar uma história nova. Mas a gente não pode ultrapassar esses limites impostos e obrigatórios, porque faz parte do processo de prevenção. Então, a gente vai ter que se adequar até essa metodologia de avaliação que a gente tem. Beleza? Então, só fazendo um apanhado geral de tudo aquilo que a gente comentou, para finalizar no conteúdo de lipídios, que é onde a gente está, proteínas, ácidos nucleicos e um pouco do início da citologia ficará para uma segunda unidade, beleza? Então, a gente tem o seguinte, não sei se vocês recordam, já comentei numa primeira aula fazendo uma espécie de revisão, antes da gente poder começar todo o assunto de um novo tratamento de educação, desse modelo de aula que a gente tem. Então, o primeiro ponto que a gente avaliou foi a importância da biologia e as áreas que a biologia tem. Eu tentei dividir naquilo que normalmente fica mais adequado, que seja separado de acordo com o ano do aluno, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. E aí a gente foi comentando a respeito da bioquímica, a respeito da citologia, da histologia, da sistemática, da microbiologia, da zoologia, da botânica, fisiologia, anatomia, até chegar nos conteúdos que estão envolvidos lá com a matéria de terceiro ano, a genética, a reprodução genética e evolução e ecologia. Tá? Para finalizar, todos os assuntos do terceiro ano, vocês vão ter que passar por toda essa sequência de informações. Assimilando aquilo que é mais importante, facilitando a interpretação daquilo que você conhece pouco, passando a conhecer um pouco mais e até facilitar interpretar uma situação que você não tenha conhecimento nenhum. Tendo um prévio conhecimento, faz com que você tenha uma facilidade maior de interpretar. Então, lá no começo, a gente analisou tudo isso aí. Essas diversas, algumas áreas, né, não todas, mas algumas áreas em que a gente tem interesse para estudar biologia. Partindo daí, vocês analisaram junto comigo quais eram as etapas que a ciência, de uma forma geral, não é só biologia, mas as ciências, de uma forma geral, precisam seguir para que a produção do conhecimento seja extremamente bem montada, bem adequada. Que seria o fato, do problema, da hipótese, da experimentação, dos resultados de sua análise, até concluir, confirmando ou não a hipótese,
reiniciando o ciclo de pesquisa ou finalizando o trabalho produzido, né, a partir desse fato observado e o problema a ser resolvido. Então, esse daí foi um segundo tema. O terceiro tema foi as características dos seres vivos, que não é aquele ciclo vital, nasce, cresce, envelhece, produz e morre. A gente analisou, detalhou um pouquinho mais quais eram as características, ou quais são as características que estão presentes em todos os seres vivos. Seria a célula? Seria o metabolismo? Seria a capacidade de locomoção, de reação, tá? Que é a irritabilidade, capacidade de crescimento. Tá? Então, o que é que define um organismo como vivo? Será que é a sua composição química? Então, todas essas características a gente abordou, tá? Eu fui abordando aqui nessas aulas através de vídeo, né? As videoaulas. Então, comentamos a respeito do problema que o vírus se encontra, os vírus se encontram. O vírus é um organismo vivo ou não? Bom, o que define o organismo vivo é sua capacidade de reproduzir. Os vírus, se eles estiverem expostos ao ambiente sem contato com a célula, eles não passam de uma partícula inerte sem possibilidade de se reproduzir. Como consequência, nesse instante, a gente diz que ele não é um organismo vivo. No entanto, quando ele consegue atingir uma célula com seus receptores, né, de reconhecimento, das membranas celulares, dos envoltórios das células, ele consegue inserir seu material genético dentro do citoplasma celular, utilizar todo o aparato celular para que ele execute o metabolismo com essas estruturas do seu hóspede, do seu hospedeiro, desculpe, que ele é o hóspede, e a partir daí ele vai prejudicar, é claro, porque ele vai utilizar uma coisa que não era para ser utilizada, que a célula precisa de todo o aparato para poder se manter estabilizado. Ele usa aquilo dali, consegue manter e reproduzir, formando novas partículas virais, duplicando o seu DNA, ou, se for um vírus de RNA, transcrevendo suas informações, formando moléculas de RNA, para sair envolvidas com a partícula de proteína, que simboliza a cápsula, os envelopes, se tiverem, e aí vão ser liberados para o ambiente, que pode ser uma outra célula, ou pode ser um ambiente inerte, de novo, que ele não passará da forma de cristal, certo? Então, a capacidade ou a propriedade de ter célula, aí eu falei da célula cariótica, procariótica, o indivíduo unicelular, pluricelular. Falei da propriedade metabolismo, com quebra ou formação de substâncias, que é o anabolismo ou o catabolismo. Crescimento, movimento, reação, nutrição, autotrófica, heterotrófica, certo? Então, todas aquelas características que a gente foi abordando, é importante que vocês tenham uma boa noção, para que quando eu cobre em alguma atividade ou, né, numa futura prova, uma futura avaliação específica, para que vocês precisem responder sem contato com outras informações, consigam responder com mais segurança, certo? Então, é importante que vocês revisem. Se, porventura, tiverem com preguiça de olhar os vídeos todos, dá um toque aí para mim que eu envio mais uma vez, já mandei algumas vezes, mas eu envio mais uma vez o material na forma de PDF, certo? Para que o aluno consiga fazer a leitura, porque normalmente quando a gente vai passando os slides, eu peço para que o aluno ele vá anotando as informações, para não ter que olhar tudo de novo, certo? O vídeo acaba ficando muito longo, então a gente precisa muitas vezes de rapidez. Um outro assunto, além das áreas da biologia, do método científico, das características dos seres, a gente iniciou uma parte importante que os alunos de ensino superior não gostam muito, que é a parte bioquímica, que vai envolver um pouco mais da análise da química orgânica, que a gente vai trabalhar só com a função. Eu coloco a estrutura química, para que o aluno possa ter uma noção melhor do funcionamento, do comportamento dessas substâncias, dessas moléculas. Comecei falando com vocês a respeito da molécula de água, ou da substância água, que apresenta algumas propriedades como alto calor específico, que esse alto calor específico, que a gente diz que é 1 caloria por grama grau Celsius, capacidade que a água tem de receber calor para elevar sua temperatura de 14,5 para 15,5. Esse é o conceito de calor específico. No geral, ela precisa de muito calor para aumentar a sua temperatura. Isso daí é o básico. Tá? Qual é a importância disso? Qual é a relação disso que isso tem com o corpo dos seres vivos? Por exemplo, com o nosso. A gente precisa que a água seja
transpirada, fique na superfície do corpo, e aí, nesse instante, ela consegue, na hora que é liberada na forma gasosa, absorver o calor. Como ela precisa de muito calor para mudar de estado físico, então ela absorve muito calor do nosso corpo, fazendo nossa temperatura baixar. Ela tem a sua propriedade de aderência, certo? Que a gente chama de capilaridade, que é importante nas plantas, para que a seiva bruta, por exemplo, suba nos vasos condutores, no xilema, nos traqueídeos, ela vai se aderindo a esse vaso muito fino, a esse capilar, e tende a subir, não até uma altura elevadíssima, né? Porque aí teria que ter uma outra capacidade, que é de sofrer tensão sem se romper, e a molécula vai sendo puxada das folhas, das raízes para a folha. Puxada mesmo, tá? Empurrada no começo e puxada depois de um certo ponto. Se uma planta de alto porte for o que a gente estivesse analisando agora. Uma outra propriedade que a água tem é a capacidade que ela tem de permitir a formação de cargas elétricas opostas na própria molécula, que é o que a gente chama de conceito de polar. A água é uma substância polar. Por quê? Porque ela permite cargas positivas nos hidrogênios e negativas no oxigênio, fazendo com que ela consiga se misturar com todas as outras substâncias que têm essa mesma propriedade, substâncias polares. Então, substâncias que não conseguem se misturar com ela, como é o caso dos óleos, que é um assunto que a gente vai finalizar hoje, que já comentou e eu vou finalizar o assunto do vídeo hoje, é a característica apolar que existe naquelas outras moléculas. Ela não consegue se misturar porque essa propriedade é diferente em ambas as substâncias. Uma é polar e a outra é polar. Mas aí a gente falou de diversas funções que a água exerce no corpo: transporte de substâncias, tá? Dissolve substâncias, que é essa propriedade de ser polar, está relacionada com essa função de dissolver a maioria das substâncias. Ela participa das reações de hidrólise, eu comentei quando eu falei a respeito dos carboidratos. Substâncias são formadas juntando moléculas mais simples, liberando molécula de água para formar uma substância mais complexa, como é o caso da formação dos disacarídeos. É uma síntese por desidratação. Mas no momento que a gente sabe que uma molécula é formada por síntese por desidratação, eu teria que saber qual é a chance que ela tem de ser quebrada. Como é que eu posso quebrar essa substância? Ela tem que sofrer hidrólise. Enzimas vão agir nas substâncias, mas vão restabelecer a água que foi perdida, a molécula de água que foi perdida, os hidrogênios, os dois, e o oxigênio, e a partir daí ela vai ser liberada ou vai quebrar a substância em duas. Então a gente chama de hidrólise, quebra de uma substância introduzindo molécula de água. A gente verificou que a água, por exemplo, outras funções, como por exemplo a função que ela tem de agir nas articulações de forma lubrificante. Mas um outro ponto que eu comentei com a turma foi a respeito da variação da taxa de água. Ela é diretamente proporcional à atividade do órgão, ela é inversamente proporcional à idade do indivíduo e ela varia de acordo com a espécie. Certo? Aí eu fui colocando alguns percentuais para que a gente chegasse a essa conclusão. Partindo daí, a gente viu os minerais, aqueles que são solúveis e insolúveis, aqueles que são macrominerais e os olígos elementos. Comentei a respeito de alguns deles: o ferro, o cálcio, o fosfato, o cloro, o sódio, o potássio, o iodo, o flúor, as funções que cada um deles tem e a consequência da falta dessa substância, desse mineral, no corpo de cada indivíduo. Então, o que é que vai provocar? Iniciamos, então, o conteúdo de substâncias orgânicas com as vitaminas hidrossolúveis, lipossolúveis, a importância de cada uma delas, as funções que cada uma delas exercem e a consequência que existe para o indivíduo quando falta pelo menos uma dessas vitaminas. A vitamina C provocando escorbuto, a falta da vitamina C, tá, gente? A falta da vitamina B1 provocando beriberi, a falta da vitamina B3 provocando a pelágra, a falta da vitamina B12 provocando a anemia falciforme, a falta da vitamina D provocando o raquitismo, a falta da vitamina A que vai provocar a cegueira noturna. Só que para que a gente tenha noção de qual problema ele vai provocar, é importante que vocês prestem bem atenção a tudo aquilo que foi comentado durante a videoaula. Não sei, eu esqueci. Volta, tá lá. Preciso pedir para eu explicar de novo. É só apertar o play, como diz lá o personagem,
aperta o play, e aí vocês vão ter o assunto novo para poder trabalhar. É importante que, se tiver dúvida, revise em termos de função de cada uma das vitaminas, atuando sempre como cofatores ou atuando diretamente como substâncias que atuam com ação antioxidante, evitando o envelhecimento precoce de uma célula. Falamos então dos carboidratos, que a função principal é energética, os monossacarídeos, glicose, frutose, ribose, desoxirribose, astriose, tetrose e as heptoses. A gente falou dos disacarídeos, como é que eles são formados e as funções ou os tipos, a maltose, que é formada por 2 glicoses, lactose e a sacarose. E daí partimos para os carboidratos polissacarídeos, que não são açúcares, mas para lembrar que não é um termo genérico, ou seja, pode ser usado para todos os grupos todos os tipos de carboidratos. Açúcar é só para aquele que tem um sabor adocicado, então nem todo lipídio tem, nem todo lipídio vai ser considerado açúcar, certo? Bom, e aí falamos sobre os lipídios formados por álcool e ácidos graxos, saturados e insaturados. Saturados são aqueles que só têm ligações simples entre os carbonos, insaturado tem ligação dupla porque falta hidrogênio. Então tem uma forma de você converter um ácido graxo insaturado num saturado, é você bombardear a molécula com hidrogênio para que ela ficasse de forma retilínea, mantendo as ligações simples entre o carbono, preenchendo aquele espaço que está faltando com os átomos de hidrogênio. Tá? Como é uma substância montada, ela é desmontada com aquecimento. Então, por isso que uma margarina vegetal, quando é aquecida, ela passa a ser óleo e não volta mais ao estado de margarina. Já quando uma manteiga é derretida, ela volta ao estado de mais enrijecido. Ela muda um pouco a aparência, mas ela volta a ficar consistente porque ela mantém a sua estrutura dos ácidos graxos. Falei dos triglicerídeos, glicerol ligado a 3 ácidos graxos, e dos esterídeos, que é aquele que tem como principal representante o álcool que o forma, certo? Que é o colesterol, pode estar na forma de HDL colesterol, que é o bom, porque ele vem de fora, ele vem de outros organismos, principalmente de origem vegetal, e aquele que a gente chama de LDL colesterol, que é aquele que a gente consegue produzir e, portanto, a nossa dieta de origem animal faz com que a gente absorva e aumente nossa concentração, porque ele fica no nosso corpo. Então, ele é o mau colesterol. Na verdade, o colesterol é bom nos 2 casos, só que o que prejudica mesmo é o excesso. Então, o excesso do colesterol é o que vai prejudicar. Então, a gente parou exatamente nos esterídeos e ficou para comentar a respeito dos cerídeos. Então, tá, já no finalzinho do esquema. Então, deixa eu só colocar aqui a apresentação de slides. Bom, então, nessa composição, né, dos lipídios, tá aqui, ó, os outros lipídios a gente falou e ficou para comentar a respeito dos cerídeos. Certo? Então, tá aqui, cerídeos. Vai formar cera, né? Então, onde é que vão encontrar? No ouvido, tá? No ouvido, a gente ele tem a capacidade de produzir a cera, que é uma forma de proteção para evitar um ressecamento grande ou a entrada de algum tipo de organismo, de sujeira que chega a incomodar o nosso ouvido. Nas plantas, a cera produzida, ela tem uma outra função. A cera produzida nas plantas, ela tem a função de evitar a desidratação. Então, muitas vezes, quando a gente chega no supermercado, você tem uma laranja, está bonita, brilhando, e ela fica brilhando a semana toda. Então, o que é que se faz ali? Bota uma camada cerosa sobre ela, para que, como tem um lipídio, evite com que a água passe e aí resseque aquele material. Então, é a vantagem da presença de ceras em alguns organismos. Abelhas utilizam sua cera para poder produzir a sua colmeia. Bom, em termos de estrutura molecular, a gente não comenta porque o álcool dele tem uma cadeia de carbono extremamente longa, então é desnecessário que vocês fiquem com essa informação para ser tirado lá no 3º ano, que vai falar especificamente da química orgânica. Um outro grupo de organismos que estão presentes, né, o que apresenta o tipo de lipídio que apresenta uma função importante são os esfingolipídios.
Esses lipídios aqui, eles são considerados lipídios complexos, certo? Eles são considerados lipídios complexos. Qual a diferença entre o simples e o complexo? O simples só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. E o complexo tem carbono, hidrogênio, oxigênio e um outro elemento. No caso dos esfingolipídios, eles vão estar com o nitrogênio na sua composição. Então, esse nitrogênio na composição está presente também nos carotenos e nos fosfolipídios vocês vão encontrar o fosfato como principal variação para fazer com que eles sejam classificados em lipídios complexos. Desses lipídios, que a gente chama de esfingolipídios, primeiro, diferença molecular, presença de nitrogênio em sua composição. Segundo, forma a bainha de mielina dos neurônios. O neurônio, que é a célula nervosa, ele tem como função, como a gente comentou rapidinho lá nos sais minerais, é conduzir a informação nervosa, que é uma informação elétrica derivada da alteração da permeabilidade dos íons pela membrana, sódio, cloro e potássio. Eles é que mantêm no estado estabilizado, em repouso, o lado externo da membrana positivo e o lado interno da membrana negativo. Então, quando existe um contato, um estímulo, existe uma variação, uma passagem, uma mudança de permeabilidade desses íons. Vai entrar mais sódio, vai sair mais cloro, e aí vai mudar a permeabilidade, vai mudar também a polaridade da membrana. O lado externo, que era positivo, passa a ficar negativo, e o lado interno da membrana, que era negativo, passa a ficar positivo. Isso é um impulso nervoso, essa mudança. Ela é muito rápida, muda, automaticamente a célula faz ela voltar para o estágio inicial. Então, a mudança do seu potencial de ação, e aí ele tem a repolarização. Certo? Polarização, despolarização, repolarização seria a sequência de eventos. Polarizado, positivo, negativo. Despolarizado, negativo, positivo na membrana. Repolarizado. Então, essa repolarização identifica que ocorreu a passagem do impulso nervoso. E o impulso nervoso, gente, é muito rápido. Eu toco aqui, já sei onde é que eu estou tocando, toco no meu braço, meu cérebro identifica, instantâneo. Então, existe uma velocidade muito grande. Então, quanto mais veloz for essa informação, mais rápido o seu corpo consegue se prevenir de determinado tipo de problema que possa acontecer. Então, é necessário que seja rápido. Qual é a função dessa bainha de mielina? Essa bainha de mielina, ela faz com que, nos lugares onde tem essa bainha, o impulso nervoso não precisa passar, ele pula. Pulando nos entrenós, faz com que a informação nervosa seja acelerada. Então, a importância dessa bainha de mielina é aumentar a velocidade da informação nervosa no sistema nervoso ou no tecido nervoso. Além desses dois grupos de lipídios, quais são eles? Vou colocar aqui para sair da frente. Cerídeos, esfingolipídios, a gente tem os carotenos. O mais importante aqui é vocês lembrarem que esse caroteno, ele tem como função ser precursor da vitamina A. Aquela vitamina A que é relacionada com a produção da rodopsina, portanto é importante para o olho, é importante para a visão. A vitamina A que ajuda ao funcionamento dos osteoblastos, que são as células que fazem a matriz extracelular do tecido ósseo, ou seja, que formam o tecido ósseo, o osso não, porque o osso é uma coisa mais complexa, mas o próprio tecido ósseo. Então, são substâncias, é uma substância que tem uma função, algumas funções importantes no corpo, e que, portanto, por exemplo, quando você falta vitamina A, eu já disse, o indivíduo não consegue enxergar em ambiente pouco iluminado, por causa da rodopsina que ela participa de sua produção. Alimentos que tenham carotenoides, eles geralmente têm uma tonalidade mais alaranjada, por isso que a gente, a cenoura é um tipo de produto como esse, é uma raiz tuberosa, que tem a função de armazenar nutrientes para a planta, mas que também ela consegue armazenar uma certa quantidade de beta-caroteno, que é assim que é chamado lá, ou carotenoide. Bom, e aí a gente tem, por fim, o último grupo de lipídios, os fosfolipídios. Bom, por que fósforo? Porque ele tem fosfato em sua composição, certo? Então, fosfato na sua composição, que é o que diferencia,
Esse fosfato ele vai constituir uma parte polar da molécula de lipídio. O lipídio ele tem os ácidos graxos, ele tem um álcool. Esse álcool ele é o glicerol, certo? Esse glicerol aqui, ó. Então, um fosfato, um glicerol e 2 ácidos graxos. Então, cada molécula de fosfolipídio tem isso. Um álcool, que é o glicerol, que é o mesmo do triglicerídeo, que é aquele com 3 carbonos na sua composição. Ele tem um fosfato, que é o que vai definir a polaridade da molécula, a parte em que ela pode se entrar em contato com a água, mas ela tem os ácidos graxos, que são apolares. Certo? Então, ela tem uma camada que não se mistura com a água, ela tem uma camada que consegue entrar em contato com a água. Então, a gente diz que ela tem uma parte hidrofílica, que tem afinidade com a água, e ela tem a parte hidrofóbica, que ela não tem afinidade com a água, ela tem medo de água, ela não se mistura com a água. Essa estrutura do fosfolipídio, ela é importante porque esse aspecto de permitir entrar em contato com a água, mas ao mesmo tempo se esconder dela, é o que foi utilizado por alguns cientistas para propor um modelo de membrana celular, baseado a gente chama de fosfolipídica, certo? Ela tem uma camada, ou lipoproteica, né? A membrana celular é considerada lipoproteica. Ela tem lipídios, que são os fosfolipídios, uma bicamada de fosfolipídica, e aí você tem as proteínas, que podem estar por fora, por dentro ou atravessando a membrana. Esse é o modelo atual, tá? É o modelo de Singer e Nicholson. Então, são esses aspectos químicos da molécula de fosfolipídio que faz o pessoal acreditar, tá? E identificar, propor, que é um modelo que a gente observa o funcionamento da célula com ele, da estrutura da membrana plasmática. Certo? Então, essa daí é uma outra importância. Aí, quando você pega algumas moléculas de ácidos graxos, de fosfolipídio, você pega algumas moléculas de fosfolipídio e lança na água. É muito parecido com o que você faz quando você pega algumas gotas de óleo e bota na água. Você vai ver que a gota de óleo não vai se misturar com a água, vai ficar uns montinhos assim, tá? Um círculozinho espalhado. Aquele círculozinho a gente poderia chamar de micela, certo? Uma semisfera. Mas aí quando duas semisferas daquela conseguem se aproximar e tocam, eram duas, mas aí elas se juntam, escondem a parte hidrofóbica e entram em contato com a água na sua parte exterior. E é essa ideia que fez, essa ideia de micela, que em contato com a água ela se envolve no ponto, se fechando entre si e dificultando, né, a passagem da água, atravessar esse material, então ela vai regular e segurar a água do lado de fora. Mas, quando se trata da membrana plasmática, a gente sabe que a célula precisa de água dentro da célula, do seu citoplasma. Tá? Não só fora da célula, mas no citoplasma e precisa de água fora da célula. Então, por isso que a gente tem a ideia de que esse lipídio, que tem uma cabeça polar, uma base de glicerol, que é a região hidrofílica, tá vendo aqui, ó? Toda essa parte hidrofílica, que é aquela que mantém contato com água. E você tem uma camada hidrofóbica, que é aquela que se esconde na molécula de água. Bom, quando você coloca tudo isso num ambiente só, de forma resumida, a gente poderia representar assim, tá, gente? Cauda hidrofóbica, cabeça polar, cabeça hidrofílica. Bom, então a gente poderia representar a micela mais ou menos assim. Certo? Vou colocar aqui para a gente ver a micela. Seria aqui é uma esfera, está cortada no meio, certo? Cortou a esferazinha no meio, para que a gente visse essa partezinha amarelinha, que é essa cauda aqui, ó. Ela está se escondendo da água, deixando só a parte de fora em contato com a água. Mas aí, se entrar água no seu interior, evidentemente que ela vai ter que esconder essa camada hidrofílica. Por isso que ela forma suas cabeças para cá, do lipídio, e esconde a dupla cauda junto com as outras, que é o que representa o modelo de camada da membrana, que é a bicamada fosfolipídica. Lipídios por fora, deixando sua cabeça polar em contato com a água, por exemplo, no meio extracelular, e você tem a outra camada, a hidrofóbica escondidinha aqui no meio, tá vendo? Ó, os ácidos graxos, e a parte branca representando essa cabeça polar, que é aquela que vai se misturar com a água também do lado de dentro da célula, tá? No meio intracelular.
essa camada, não, professor, então não entra água. Não, pode entrar. Mas na hora que a água chega aqui, ela é jogada para um lado ou para o outro. Ela não fica nessa região intermediária onde tem os fosfolipídios. É claro que outras substâncias conseguem ultrapassar isso daí, porque tem proteínas também formando a membrana plasmática, que é o que a gente vai analisar lá mais na frente, que não é assunto para agora. Então, a gente, com esse último slide, a gente fecha essa parte. Enfim, a gente fecha essa parte da primeira unidade. O outro assunto que a gente vai começar só daqui a algumas semanas, mas antes disso tem atividade semana que vem, que eu vou enviar para vocês. Na outra semana, uma mini avaliação que eu vou fazer com a turma, certo? Na segunda semana de agosto, tá? Se não me engano, dia 12 de agosto, a gente coloca para vocês tentam responder nesse período que eu defini. Beleza? Então, daqui para lá, qualquer dúvida é só entrar em contato. A gente tem contato com os grupos com o grupo de WhatsApp. Tem poucos alunos inscritos no grupo que entram em contato, que fazem feedback, né? Respondem para a gente e entram em contato com a gente. Mas é importante que vocês sempre se assumam como estudantes que estão passando por um período que não é uma coisa que a gente possa relaxar, porque se relaxar demais, vocês acabam não perdendo o ano, porque vai dar primeiro ano que vem, mas perdendo as informações que o ano teria que trazer para vocês. Beleza? Então, tentem sempre segurar nessa ideia de que vocês é que precisam estudar, vocês é que precisam se segurar. A gente tem a obrigação de passar os vídeos para vocês, vocês têm que se sentir na obrigação de receber esses materiais, e aí tem uma autocobrança. A gente não pode chamar todos vocês daqui de casa, então são conselhos que a gente vai dando e vocês vão ter que assimilar. Beleza? Então, essa daí a gente finaliza a aula de hoje com esse assunto. Tá? Então, agradeço a paciência de vocês. Tchau e até a próxima aula. Valeu.